Bom, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre vontade divina. Como é complicado às vezes a gente entender a vontade de Deus para as nossas vidas, não é assim? Quantas vezes nós não nos pegamos perguntando durante as nossas orações ou durante as nossas conversas com os outros irmãos, com as nossas famílias, a gente sempre fala assim: ah, precisamos fazer a vontade de Deus. Ou então somos exortadas, né, incentivadas a viver conforme a vontade de Deus. E a gente fica perguntando, mas qual é essa vontade de Deus nas nossas vidas? Antes de mais nada, a gente vai dar uma breve revisada na nossa aula, na nossa última aula, aula número 13. Nós falamos sobre resgate e notoriedade. E nós falamos ali sobre os dois personagens, né, do capítulo 4 de Ruth, que é o senhor fulano, que é aquele resgatador que tinha a primazia do resgate de Noemi, das terras de Noemi, e Boaz. E com a aplicação da nossa aula, nós chegamos à conclusão que nós não podemos agir como o senhor fulano, que é o egocentrismo básico e natural de todo homem, né? Todos nós agimos muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, como o senhor fulano, porque a gente faz aquela balança, né, entre o que nos atrai, que é aquilo que nós podemos tirar proveito, mas também a gente faz uma análise do quanto isso vai nos custar, e muitas vezes esse custo nos desmotiva, e assim a gente deixa de fazer o bem que nós deveríamos fazer, ou o bem que Deus nos pede para fazer na sua vontade, né, que é o que nós vamos ver hoje. Então, nós chegamos à conclusão que precisamos aplicar na nossa vida aquilo que Boaz e Ruth aplicaram, que é obedecer à vontade de Deus acima das suas motivações e acima dos seus desejos, primeiro pensando nos outros, né? E assim o nosso nome vai ter uma notoriedade para a eternidade, assim como Boaz e Ruth tiveram o nome deles que está atravessando a eternidade, né? A história deles é há mais de 3.000 anos atrás. Ainda hoje falamos dessas pessoas e falamos do quanto elas foram importantes para Noemi, não só para Noemi, depois nós vamos ver que foi desse casamento, né, que nasceu o avô de Davi, Davi a raiz, né, Jesus a raiz do Filho de Deus, Davi, filho de Davi, do nosso Salvador. Então a gente viu que por eles obedecerem, Deus providenciou que as coisas seguissem o quê? A vontade dele, seguisse a vontade de Deus. E aí a gente fica pensando, né? Mas e se Noemi não tivesse ido para Moabe? Será que Ruth existiria nessa história? Bom, tudo bem, ela foi para Moabe. Mas e se ela não tivesse voltado para Belém? Boaz teria tido um filho chamado Obed? E se ele não tivesse casado com Ruth, tivesse sido o senhor fulano, né, casado com Ruth, será que essa história toda seria a mesma história? Será que Ruth estaria na genealogia do Senhor Jesus? Então, a gente precisa se perguntar, né, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas lembrando sempre de que Deus nos chama primeiro para obedecer a sua palavra. E aí que está o gancho para a nossa aula de hoje, que é a respeito de vontade divina. E a gente começa aí com uma frase de um teólogo chamado Don Haddington, que diz assim: embora Deus, mesmo não seja o autor do pecado, e não nos tente a pecar, e não nos leve ao pecado, está crucialmente envolvido em tudo que nos acontece. Na verdade, querido leitor, as próprias provações que você está experimentando agora fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Esta é a soberana vontade de Deus para você. Nada em nossa vida é acidente, incidente ou coincidência, conforme Jó 2:10. Se a gente vai lembrar desse texto de Jó 2:10,
que é aquele texto que diz: não aceitamos nós o que vem de bem do Senhor, então não aceitaríamos também o que vem por mal, ou o mal que vem, porventura não aceitaríamos? E aí é que a mulher de Jó fala, né? Ah, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, né, fala essa frase: não aceitaríamos o bem, não aceitamos o bem, não aceitaríamos o mal, que vem também de Deus, porque essa é a vontade soberana de Deus. Então a gente entende que Deus possui uma vontade, né? E igualmente o homem, como a gente tem visto. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, transmitiu a ele alguns atributos, né, dele, de Deus para o homem, e um desses atributos é a vontade, é a liberdade. É lógico que a liberdade humana não é como a liberdade de Deus. A vontade do homem não é igual à vontade de Deus. E sem contar que houve o advento da queda e o pecado entrando no mundo. Então, tudo que acontece em relação ao homem... Luiz Augusto entrou. Tudo que acontece em relação ao homem e tudo que ele faz, nós dizemos que tudo, absolutamente tudo que o homem realiza, sente e promove, está contaminado pelo pecado. Isso se chama depravação total. Isso não significa que o homem é totalmente ruim, é totalmente mau. Isso significa que tudo, absolutamente tudo, em todas as áreas do homem, tudo está contaminado pelo pecado. Então, até aquela coisa, a melhor ação, a mais nobre, a mais elevada ação do homem, mesmo essa ação está contaminada pelo pecado. Em algumas pessoas, o pecado atingiu de uma forma terrível. Então, nós vemos que há homens terrivelmente maus. Homens, inclusive, que são dotados da falta de sentimentos, que são aqueles psicopatas. Então, nesses homens, o mal está enraizado de tal forma que a gente não consegue enxergar, às vezes, nem o ser humano naquela pessoa que nós estamos vendo. Então, a vontade do homem, ela também está contaminada pelo pecado. Ela também foi atingida pelo pecado. Então, quando a gente olha para esses dois lados, a gente entende que tanto a vontade de Deus, ela está sendo exercida por ele, numa constante ação de Deus, através da história humana, mas também o homem está exercendo essa vontade o tempo todo. Então, Deus quer e o homem também quer. Deus faz e o homem também faz. Mas só que nada ocorre no universo sem a vontade de Deus. É aí que a gente vai, né, fazer a nossa famosa pergunta dos nossos cursos, né? Afinal de contas, é a vontade de Deus o primeiro fator em todas as coisas? É sempre a vontade de Deus que vem em primeiro lugar? E a nossa resposta é sim. Né? Não pode haver qualquer coisa boa que Deus não desejou que existisse, como também não pode haver qualquer coisa má que Deus não desejou permitir. Aí dá um nó na nossa cabeça. Porque aí a gente começa a entender que aquela história de vontade decretiva de Deus e vontade permissiva de Deus é a mesma vontade, é uma vontade só. Deus decreta e Deus permite. Por quê? Porque tudo acontece com a permissão de Deus. Porque se a gente teimar nesse termo, né, que aconteceu tal coisa porque Deus permitiu, é porque talvez algumas coisas que aconteçam é porque Deus, a gente fez na base da teimosia, na base da desobediência, no sentido de que Deus não tem o controle sobre aquela nossa ação. Então, mais uma vez, né? Só para a gente enrolar mais um pouquinho a nossa cabeça, o nosso pensamento. Não pode haver qualquer coisa boa que Deus não desejou que existisse,
como não pode haver qualquer coisa má que Deus não desejou permitir. Bem complicado isso, né? Então, a gente vai mudar um pouquinho os termos. Então, a gente vai conversar no sentido de que a gente tem que trabalhar um pouquinho essa diferença que alguns teólogos usam para falar sobre a vontade de Deus. Alguns vão falar que existe a vontade decretiva e a vontade permissiva, né? Insistindo que há certas coisas que Deus pré-ordenou e que elas vão acontecer de qualquer jeito. Mas outras, Deus simplesmente tolera que acontece, ou seja, não era aquilo que ele queria, não era o plano dele que aquilo acontecesse, mas o homem foi lá, teimou e fez, aí ele tolerou, como se fosse um Deus que a gente pudesse passar por cima da vontade dele, como se fosse um Deus pequenininho, né, que ele ordenasse e a gente batesse o pé, fizesse birra, bico, não vou fazer isso e fizesse da nossa maneira. Então, quando a gente usa esse termo vontade permissiva de Deus, a gente acaba diminuindo o poder de Deus, a gente diminui as características, os atributos de Deus, principalmente na sua glória. E a gente lê na palavra que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando nós dizemos que Deus permite que algumas coisas acontecem, a glória dele diminui, a nossa aumenta, não é? Então, isso é que é o problema, muitas vezes, a gente teimar nessa questão de que foi Deus que permitiu. Deus, ele é soberano e ele permite todas as coisas no sentido de que elas estão de acordo com a sua vontade. Então, essa distinção, ela não é uma distinção que está de acordo com a vontade e o governo de Deus. E quando nós lemos Deuteronômio 29, que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. É a partir daqui que a gente começa a destrinchar ou dar não uma separada, mas a gente consegue ter duas perspectivas a respeito da vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Então, a gente vai trocar esses dois termos, vontade diretiva por vontade secreta de Deus e vontade permissiva para a vontade revelada de Deus. E a gente vai tentar entender um pouquinho, nesse pouco tempo que nós temos, a respeito de vontade secreta e vontade revelada de Deus. Bom, vontade revelada de Deus. Então, tem aí a definição que eu coloquei para vocês. A vontade revelada de Deus é o definidor de nosso dever e o padrão de nossa responsabilidade. A primária e básica razão pela qual eu devo seguir certa direção ou fazer certa coisa é por causa da vontade de Deus, a sua vontade sendo claramente definida para mim em sua palavra. Então, quando a gente olha para essa questão da vontade revelada de Deus, e eu não coloquei aí o versículo, mas eu já citei, mas depois eu coloco, que é Romanos 12, que vai dizer que não nos amoldemos ao padrão desse mundo, mas antes precisamos renovar a nossa mente para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde é que nós encontramos essa boa, agradável e perfeita de Deus? Como é que nós conhecemos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para poder experimentá-la? Nós a encontramos na palavra de Deus. Então, tudo que é vontade revelada de Deus está contida na sua palavra. Então, essa vontade, ela é a vontade preceptiva de Deus, ou seja, é aquela vontade, é aquilo que está registrado, que contém os conceitos de Deus para que a gente conheça e obedeça. E elas estão todas elas contidas aonde? Nas Santas Escrituras, na palavra de Deus.
Essa vontade de Deus, ela é revelada por Deus através da sua palavra e ela é endereçada ao homem. É por isso que Deus deixou tudo registrado num livro, numa coletânea de livros. É por isso que é tão importante a gente não só falar, mas a gente viver aquela máxima da igreja cristã evangélica que diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Porque quando nós conhecemos todos, não todos assim no sentido de completude, mas quando nós conhecemos todo o padrão da lei, quando nós conhecemos os conceitos, os princípios que estão na palavra de Deus, nós podemos entender que isso é vontade de Deus para nossas vidas, e nós vamos obedecer, e assim nós vamos cumprir com a vontade revelada de Deus. Por quê? Porque ela foi descoberta. Ela não está encoberta, ela foi descoberta e ela está toda registrada num livro, num veículo que nós podemos consultar, que fala a nossa língua. Essa vontade ela deve ser cumprida pelo homem e ela inclui somente o bem e não o mal, somente a justiça e não o pecado. Por conta do quê? Que ela vem direto de Deus, que é totalmente bom, que é totalmente justo, que é totalmente santo. Então, Deus nunca vai pedir para que a gente faça o mal, Deus nunca vai pedir para que a gente faça algo que é injusto e nunca vai pedir para que a gente faça ou cometa um pecado, porque tudo que vem dele é bom, santo e justo. Então, tudo isso está incluído na sua palavra de Deus. E ela é cumprida, e infelizmente aí que a gente entra nessa questão, né, do que muitas vezes a gente diz que a gente não consegue cumprir com a vontade de Deus, porque ela é sempre cumprida de uma maneira imperfeita e frequentemente ela é desobedecida. E por que isso? Por conta daquilo que eu já falei a respeito da depravação total da alma do homem. O pecado entrou, afetou de tal maneira a nossa existência, a nossa essência, e por isso nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus revelada para nós, que é aquela vontade que nós precisamos obedecer, que Deus quer que a gente obedeça, mas por conta do pecado que nos afeta de uma maneira total, ele nos impede de cumprir com essa vontade revelada de Deus. Então, a gente sempre vai, sim, cumprir com a vontade revelada de Deus de alguma forma, mas sempre de forma imperfeita e frequentemente nós vamos desobedecer essa vontade. Frequentemente, eu e você desobedecemos aos mandamentos de Deus. Frequentemente, eu e vocês vestimos pantufa de jaca e saímos espalhando aquela jaca melequenta para tudo quanto é lado. E a gente deixa assim de obedecer à vontade de Deus. Quando nós falamos em vontade revelada de Deus e que ela está totalmente desvendada na sua palavra para que a gente vá e a conheça, para que a gente possa obedecê-la, a gente vai também entender que essa vontade é aquela vontade que dirige a nossa vida comum, rotineira, aqui na Terra, que vai nos direcionar nas seguintes questões. Qual a vontade de Deus para a minha profissão? Qual a vontade de Deus para que eu faça um curso? Qual a vontade de Deus para que eu dirija a minha família? Qual a vontade de Deus para que eu seja uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, um bom esposo, um bom filho? Então, todas essas questões do dia a dia, da nossa vida, todas essas questões estão debaixo da vontade revelada de Deus. E a gente diz que todos os princípios reguladores para esse viver estão contidos na palavra de Deus, estão lá. Seja através dos exemplos dos personagens que Deus deixou registrado na história bíblica, ou seja, nos princípios diretivos dele, né? Os 10 mandamentos, por exemplo.
exemplo, né? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não terás inveja, não adorarás outros deuses. Então, todos esses princípios norteadores que fazem parte da vontade de Deus para as nossas vidas e que eles vão conduzir o nosso dia a dia, estão contidos na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a gente pode resumir, né? A palavra de Deus é a vontade revelada de Deus para nós, para conduzir o nosso dia a dia, para conduzir as nossas ações nesse mundo, para que a gente possa construir não só a nossa história, mas também deixar um legado de obediência à vontade de Deus para as outras gerações, assim como Boaz e Ruth deixaram. Ruth, ela obedeceu a Deus no sentido de que ela entendeu que ela era responsável por Noemi. Ela, sendo mais jovem e como ela foi adotada pelo casamento como uma filha de Noemi, ela disse, não, a responsabilidade é minha sobre a vida de Noemi, então eu vou cuidar dela. Não interessa os meus interesses, não interessa se ela é velha e se eu vou ter que carregá-la para o resto da minha vida, não interessa se eu vou casar ou não, eu vou cuidar de Noemi. E Boaz a mesma coisa. Já está acabando o nosso tempo. E Boaz a mesma coisa. Ele disse, não, eu não tenho obrigação, mas eu vou cumprir com a vontade de Deus, eu vou deixar essa mulher moabita estrangeira que chegou aqui respigar no meu campo. E foi além da lei, foi além da vontade de Deus. Trouxe Noemi para a sua mesa, levou, né, deu a ela para que ela levasse alimento para Noemi. E lá na frente, ele resgatou Noemi pelo levirato, Ruth pelo levirato, e também resgatou Noemi através da lei do resgate. Então ele foi além da lei, ele obedeceu à lei, foi além dela. Ele cumpriu com a vontade revelada de Deus. Estava lá nos mandamentos, as leis para serem obedecidas. Então, nós vamos entender que a vontade de Deus, quando a gente substitui vontade decretiva para vontade revelada, aí a gente começa a entender melhor essa questão de como obedecer à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. E, por outro lado, nós temos a vontade secreta de Deus, que é aquela vontade que a gente não conhece e que muitas vezes ela dá um nó no nosso pensamento, porque a gente fica se perguntando, será que eu estou cumprindo com a vontade de Deus? Será que eu estou andando de acordo com a vontade que Deus escreveu para a minha vida? Então, a gente pode definir aí como vontade secreta de Deus, como o propósito de Deus, como contida no decreto eterno ou plano de Deus para todas as coisas criadas. Disto, Deus declara explicitamente, meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Deus, lá na eternidade passada, quando ele deliberou com a Trindade de criar todas as coisas, criar o homem, ele fez tudo isso com um propósito. E esse propósito vai o quê? Envolver a vontade secreta dele e a vontade revelada dele. Mas quando a gente fala de vontade secreta, isso significa que não cabe a nós conhecer essa vontade para todas as coisas, para a consumação de todas as coisas, para o fim de todas as coisas. Então, essa vontade secreta de Deus, ela não é nem revelada para nós e nem endereçada ao homem. Ou seja, nós não precisamos saber, porque isso é da economia da Trindade. Então, ele não vai revelar ao homem e não vai pedir, não vai endereçá-la como para nós, para o homem, como se fosse algo que nós deveríamos fazer de forma consciente. Ela é cumprida diretamente e causativa por Deus ou indireta e permissivamente pelas suas criaturas. É aí que o nó, né, torce, né? É aí que o nó fica mais apertadinho. Então, vamos entender um pouquinho esse item.
ela é cumprida ou diretamente por Deus, uma ação direta por Deus, ou é Deus que causa essa ação para que a sua vontade seja cumprida, ou indiretamente e permissiva pelas suas criaturas, ou seja, Deus usando os meios secundários da providência para que a sua vontade secreta seja cumprida, como foi no caso de Boaz e de Ruth. Né? Ruth encontrando o campo de Boaz, Boaz sendo um homem bom e honrado e cumprindo com a vontade de Deus. Então nós vemos Ruth e Boaz cumprindo a vontade secreta de Deus, mas eles estão sendo o quê? Usados por Deus como meios secundários da sua providência para aquilo que Deus iria cumprir na vida de Ruth e de Boaz. Então é aquilo que nós já vimos antes, né? Deus, ele é soberano, Deus, ele faz o que ele decretou, que ele né, decretou tudo aquilo que ele vai fazer na história humana, na história do universo, mas muitas vezes ele vai agir diretamente, então ele vai ser a causa direta, né, da providência de Deus. Eu estou falando de providência porque é o foco da nossa aula. Ou então ele vai agir de forma indireta, usando meios secundários da sua providência, que é aquilo que nós já falamos, que ele pode usar anjos, pode usar até mesmo Satanás, pode usar o homem, pode usar a natureza. Então são os meios secundários da providência divina. E essa vontade secreta de Deus, ela pode incluir tanto o bem como o mal, tanto a justiça como o pecado, mas nunca colocando Deus como a fonte do pecado ou como a fonte da maldade, do mal. Então a gente precisa, quando nós olhamos para esse item, a gente precisa afastar da nossa mente que Deus é a origem do mal ou a origem do pecado, ou Deus nos faz praticar o mal ou praticar o pecado como se fosse algo que não fosse da nossa responsabilidade, mas que fosse Deus nos usando como agentes do mal. Eu não sei se eu me fiz entender, mas depois lá no bate-papo, se vocês não entenderem esse ponto, a gente volta. Deus não é a origem do mal e nem a origem do pecado. Deus não se agrada quando nós praticamos o mal, Deus não se agrada quando nós praticamos o pecado, mas ele usa, né, a situação do mal e usa a situação do pecado do homem para que a sua vontade secreta seja realizada dentro da história da humanidade, dentro da história da sua criação. Aí, contrário à vontade revelada de Deus, a vontade secreta de Deus, ela sempre é cumprida perfeitamente e nunca é desobedecida. Nós não temos como deixar de cumprir a vontade secreta de Deus e também não temos como desobedecer essa vontade. Então, para a gente entender um pouquinho tudo isso que eu falei, como eu já falei para vocês, é pouco tempo para a gente entender de forma mais abrangente, eu trouxe alguns exemplos aí, que a gente vai ver essas duas faces da vontade de Deus, a vontade revelada e a vontade secreta de Deus. Então, vamos lá. O item A vontade revelada de Deus era que Abraão imolasse Isaque, mas a vontade secreta de Deus era poupar Isaque. Então, se a gente voltar lá em Gênesis 22, no capítulo que contém essa história, a gente vai ver nitidamente Deus fazendo o quê? Pedindo para que Abraão levasse Isaque para o monte, e lá no monte fizesse o altar e sacrificasse Isaque. Abraão obedeceu. Gente, eu estou dando risada porque eu fico imaginando Abraão durante toda a viagem, pensando que ia
imolar Isaac. Falar, ai meu Deus, o filho das minhas delícias, né? Mas ele chega lá e o que acontece? Deus estava provando a fé de Abraão, e quando ele vai imolar Isaac, a vontade secreta de Deus se realiza. Não, eu já providenciei, já entrei com provisão da oferta, do sacrifício, e ali Abraão e Isaac adoram o Senhor. Então, ali nesse texto a gente vê a vontade revelada de Deus, a vontade que tem que ser obedecida e que Abraão obedece, e a vontade secreta de Deus que é cumprida, que era, né, providenciar um cordeiro ali para o sacrifício, para que isso fosse a tipologia do sacrifício de cruz. Deus apresentando o seu filho Jesus para ser sacrificado. Exemplo 2, exemplo B. A vontade revelada de Deus para José é que ele fosse bem tratado por seus irmãos, mas a vontade secreta de Deus para José era que ele fosse maltratado e vendido como escravo pelos seus irmãos. Gênesis 45, 1 a 15. A gente não tem tempo mais para ler todos os textos, eu espero que vocês leiam os textos aí depois, para fazer e serem como os bereanos lá. Leiam o que a Nancy está dizendo que estava escrito na Bíblia, tirem a prova. Então, Deus revelou e revela para todos nós que a família, os irmãos, nós temos que nos tratar bem, nós temos que ser cordiais, nós temos que ser amorosos, bondosos. Essa era a vontade de Deus para a família de José, para ele e para os seus irmãos, para a família de Jacó. Mas eles desobedeceram. Mas Deus pegou essa desobediência, esse mal, para o quê? Concretizar a sua vontade secreta, que era o quê? José ir para o Egito, para que ele lá na frente pudesse ser o governador do Egito e providenciar alimento para o seu povo, ser o agente da providência de Deus, para que seu povo não passasse, não perecesse por causa da fome. Exemplo C. A vontade revelada de Deus para Israel é que ele vivesse debaixo do seu governo numa teocracia. Mas a vontade secreta de Deus para Israel é que ele vivesse sobre reis numa monarquia. Então, nós vamos ler isso em Gênesis 17, 35 e 1 Samuel 8. Que Deus, ele sempre quis ser o governador do povo, o rei, e ele é o rei. Mas foi da vontade secreta dele que o povo experimentasse, vivesse sobre as regras de uma monarquia. Item D. A vontade revelada de Deus era que Faraó deixasse os filhos de Israel partir. Mas a vontade secreta de Deus era que o Faraó recusasse deixá-los partir. E a gente vai ver isso em Êxodo muito claro. Deus fala, Deus chama Moisés. Moisés, lá ali na sarça ardente. Moisés, ouvi meu povo, ouvi o clamor do meu povo está sofrendo, meu povo está debaixo da escravidão e do domínio da maldade de Faraó. Vai lá e liberta meu povo. Mas ele fala assim para Moisés, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Aí eu fico pensando no coração de Moisés nessa hora, né? Já com 80 anos, ter que encarar Faraó de novo, porque ele já tinha saído, fugido do Egito, e ainda por cima com o coração endurecido pelo próprio Deus. Como é que é isso? Então a gente vai ler toda a história de Êxodo e vai entender que tudo isso aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifesta àquele povo. E não só ao povo hebreu, mas também ao Egito, porque Deus ali castigou e humilhou todos os deuses do Egito através das 10 pragas. Então, Deus tinha uma vontade revelada para Moisés e para Faraó, para Moisés no sentido de ir e libertar o povo, para Faraó, para que deixasse, né, atendesse ao pedido de Moisés, para que deixasse os filhos de Israel partir, mas ao mesmo tempo a vontade secreta
de Deus era a sua glória, e para isso ele precisou endurecer o coração do faraó, e assim recusando a deixar os filhos partirem, para que as 10 pragas pudessem acontecer ali e os deuses do Egito serem humilhados. Exemplo E, a vontade revelada de Deus era que os filhos de Israel ouvissem e obedecessem os profetas de Deus. Mas a vontade secreta de Deus era que eles não ouvissem nem obedecessem os seus profetas. E a gente vai ver nessas passagens e várias outras passagens, que Deus ele revela, né, através da vida dos profetas, o juízo de Deus. Ele vai dizer que é para o povo se arrepender, ele vai levar para o cativeiro, mas o povo, mesmo assim, o povo não obedece. Lembra da vontade revelada de Deus, que muitas vezes ela é frequentemente desobedecida, mesmo a gente conhecendo a vontade de Deus, porque muitas vezes Deus vai usar essa desobediência para que a sua vontade secreta, aquela que nós não conhecemos e que não cabe a nós conhecer, ela vai ser cumprida. É por isso que algumas coisas acontecem na nossa vida e aconteciam na vida desse povo que a gente não entende, mas que lá na frente, quando a gente conhece, quando a gente viveu, quando a gente olha para trás e analisa, aí a gente tem a consciência, não, aquilo aconteceu porque era vontade de Deus acontecer para que tal coisa ou para que tal evento realmente fosse concretizado no tempo e dentro da vontade de Deus. F, a vontade secreta de Deus era que os filhos de Israel aceitassem o Senhor Jesus Cristo como seu Messias. Mas a vontade secreta de Deus era que eles o rejeitassem e o crucificassem. Então era necessária a rejeição, era necessário que Jesus fosse para a cruz, porque sem o sacrifício na cruz não havia como suprir, como atender, perdi o termo agora, perdi o termo, mas como a ira de Deus ser totalmente atendida. Então, a vontade de Deus para todos os filhos de Israel, quando Jesus pisou na terra como homem, era que todos aqueles homens, todas aquelas mulheres, todas aquelas pessoas que estavam ali, reconhecessem Cristo como Messias. Era a vontade de Deus para os homens, mas os homens desobedeceram essa vontade. E por desobedecer essa vontade, foi possível que Deus, por causa dessa rejeição, Deus levasse Cristo até a cruz e a consumação do seu sacrifício para perdão dos nossos pecados. G, exemplo G. Trouxe bastante exemplo para a gente poder depois conversar sobre eles. A vontade secreta de Deus era que Judas Iscariotes fosse um amigo fiel do Senhor Jesus Cristo, um discípulo amado como os outros foram. E ele era amado por Jesus, mas nós entendemos, que Deus gostaria, era a vontade de Deus que todos amassem Jesus como ele amou os seus discípulos. Mas a vontade secreta de Deus era que Judas o traísse até a morte. Por quê? Porque já estava determinado na história da consumação, da redenção, que haveria um traidor e que esse traidor, fosse o veículo para que o Messias fosse para a cruz. E os teólogos vão chamar isso de vontade, uma vontade vocativa, da determinada pessoa. Era necessário haver um Judas Iscariotes na história. Como assim, e também como a existência de um Pôncio Pilatos, que é nosso exemplo H. Então, alguém que estivesse ali como um libertador de Jesus, mas que fosse desobedecer essa vontade de Deus,
né, de libertar Jesus, para que a vontade secreta de Deus fosse realizada e Cristo fosse crucificado. Então, a gente vai entender, né? A gente só consegue entender quando a gente começa a fazer essa análise das coisas que foram reveladas num tempo determinado por Deus através da sua palavra, e essa vontade de Deus, ela é progressiva, ela é revelada de forma progressiva até encontrar o seu ápice. E quando ela encontra o seu ápice, a gente vai entender que aquela era a vontade secreta de Deus e que nós não sabíamos e que muitas vezes nós fomos usados como instrumentos de Deus para que aquela vontade fosse cumprida. Então, nós fomos nas mãos de Deus os elementos secundários da providência de Deus para que aquilo acontecesse na história da redenção, na história da consumação de todas as coisas. Então, a aplicação que nós trazemos para essa aula ultra mega rápida sobre vontade divina é que não há conflito entre a vontade secreta e a vontade revelada de Deus. Elas não entram em conflito. Nós, por conta da nossa limitação humana e por causa do pecado que envolve o nosso ser e a nossa essência e afeta a nossa capacidade de entender e de obedecer, é que a gente entra muitas vezes em choque, em interrogações que não são respondidas. Primeiro que não são respondidas porque a gente não tem a capacidade de entender a resposta de Deus muitas vezes. E depois porque a vontade secreta de Deus não cabe aos homens, cabe somente a Deus. Não cabe a nós sabermos. A vontade secreta de Deus não nos diz respeito, e sim a sua vontade revelada, porque é ela que mede a nossa responsabilidade. Aí é que a coisa é séria para nós. Porque Deus diz que Ele é soberano, que Ele faz todas as coisas, que Ele é o controlador, que Ele dirige todas as coisas, mas que nós, homens, temos responsabilidade sobre os nossos atos e sobre as nossas escolhas. E aí, quando a gente fala sobre vontade revelada de Deus, é que a gente entende por que nós temos responsabilidade. Porque a vontade dele para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa adoração e para a nossa obediência, está revelada na palavra de Deus. Então, a nossa responsabilidade em relação à vontade de Deus, ela é medida por aquilo que ele se faz conhecido na sua palavra. Então, é na palavra de Deus que nós podemos aprender quais são os meios da providência de Deus e como, né, aplicá-la às nossas vidas. E também a gente precisa se prostrar diante de Deus e orar para que a gente para que Deus possa abençoar a nossa vida no sentido de nos tornarmos cada vez mais obedientes à sua vontade revelada, assim como em Ruth, quando a gente estuda a vida desses personagens tão lindos como Ruth e Boaz. Embora o homem seja uma criatura racional e responsável por suas decisões e atitudes, Deus ainda é soberano e realiza sua própria vontade, sem pisotear a nossa. Por quê? Porque a vontade dele está revelada na palavra de Deus. Então, ele não pisa, porque ele sabe que nós temos recursos para obedecer. E esta soberania de Deus é a rocha sobre a qual repousa a confiança e a consolação de todo crente. Nós precisamos entender isso, meninos. A soberania de Deus é a nossa segurança. Se ela não existisse, nós estaríamos perdidos, porque cada um ia fazer aquilo que viesse à sua mente, ao seu coração, e por causa do pecado, o nosso mundo seria... com certeza, nós não estaríamos aqui hoje, porque Deus já teria terminado com tudo. Não é verdade? Bom.